Até o dia 8 de abril acontece a Semana Mundial de Alergia, que nesse ano chama a população aí atenção, né, para urticária. Segundo os especialistas, 20% da população em algum momento da vida vai sofrer aí com um tipo de alergia. Mas como identificar os sintomas na pele e dar início ao tratamento? Então, para esclarecer você aí de casa, está aqui com a gente a alergista Fernanda Balestieri. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Doutora, então conta pra gente um pouco. Essa semana inteira, então, é dedicada aí ao pessoal prestar atenção nas alergias, né? Isso. Essa semana, do dia 2 ao dia 8, é a Semana Mundial de Alergia. E ela tem como objetivo, cada ano a gente chama para algum assunto, para alguma doença. Esse ano é a urticária. E o intuito são as regionais, né, levantarem ações comunitárias, ou como no caso de Joinville, nos veículos de comunicação, falar um pouquinho sobre essa doença, para conscientizar a população e também os colegas médicos a estarem mais atentos, falar um pouco sobre o que é, sobre o diagnóstico, o tratamento. Essa é a intenção da E nesse ano, então, cada ano tem um tema, né? Nesse ano é urticária. Urticária. O que a gente pode falar aí de mais importante sobre essa doença? Bom, a urticária é bem comum, né? Ela é, como você falou, cerca de 20% da população vai ter urticária em algum momento da sua vida. Ela é uma doença que tem bastante impacto na qualidade de vida do paciente, porque são lesões vermelhas pelo corpo que coçam e que acabam incomodando bastante. Não só na questão da coceira, mas também a questão estética, né, visual. O paciente Até o inchaço se sente que ela desconfortável. Ela pode estar acompanhada de um inchaço ou não, tá? Isso não é obrigatoriedade. A gente vai ter a urticária aguda, que é aquela do paciente menor, o adulto jovem, que ela dura até 6 semanas. Então essa é um pouco mais tranquila. Mas a gente tem a urticária crônica, que não é tão incomum, que é mais do paciente adulto, e que o paciente pode ter lesões diárias de urticária e ficar aí cerca de 6 meses, 3 anos ou até mais tempo do que isso, tendo lesões diariamente. Nossa! Então ela é, como eu falei, ela tem bastante comprometimento na qualidade de vida, né? Tá. Como a pessoa sabe que ela tem urticária? Quais são os principais sintomas? Então, são lesões que vão aparecer na pele do paciente. A gente chama de lesões em placa, elas são vermelhas, elevadas, não tem uma forma muito definida. Às vezes se assemelha até a alguns mapas geográficos e elas aparecem no corpo todo. Tem a questão que elas do prurido, né? Então elas são bastante pruriginosas e elas são fugazes. Ao mesmo tempo que elas aparecem, elas podem ir embora sem deixar nenhuma cicatriz na pele do paciente. O diagnóstico em si da urticária, eu não vejo assim tanta dificuldade, assim, né? Não para o alergista, mas para o médico em geral e às vezes até para o próprio paciente. Ele já, isso aí me parecia urticária às vezes. O difícil, que eu, né, no meu ponto de vista, seria a questão do diagnóstico do que está causando essa urticária e como conduzir o tratamento. Porque o paciente ele fica muito ansioso, ele quer melhorar na hora, né? Ele quer tomar um remédio e não ter mais. E nem sempre a gente consegue essa resolutibilidade daquela lesão, talvez sim, mas de repente no dia seguinte ele vai voltar com um novo episódio, no dia seguinte. E é sempre na mesma região? Não necessariamente. Pode ser no corpo inteiro. Pode ser no corpo inteiro. Ela não costuma ser localizada, né? Só peguei o braço, mas ela varia muito. Inclusive no mesmo dia de urticária, o paciente pode ter umas lesões no braço que só migram para o outro e por aí vai. Em alguns episódios ele pode ter um inchaço, né, de um lábio, o olho, às vezes não. Então ela não é igual de um paciente para o outro, não. Agora, doutora, o que causa a urticária? Então, quando a gente fala em urticária aguda, que é aquela até 6 semanas, a principal causa ela é infecciosa. Enquanto a maioria dos pacientes acham que o problema é alimentar ou até o medicamento, essas causas são secundárias. A principal é a infecção. E como que pega a urticária, então? Na verdade, como qualquer outra infecção, né? Então, o paciente não precisa ter febre, mal-estar, dor no corpo. Ele pode, eventualmente, ter uma urticária, como uma manifestação desse processo infeccioso. Tem, claro, as causas alimentares e as medicamentosas, que são causas graves de urticária. O paciente pode até evoluir para um choque anafilático. Nossa, mas para a gente chegar a essa conclusão é na consulta mesmo, né? Naquela anamnese individualizada, cada paciente você vai conduzir de alguma forma. Os exames nos ajudam bastante, mas não existe uma receita de bolo. Cada paciente é único, vamos dizer assim. E sobre o tratamento? Como é feito o tratamento da urticária? Então, o tratamento basicamente é com antihistamínico, né? Com antialérgico, que a gente chama. Então, hoje a gente tem aí uma gama de medicamentos dessa classe. Tem os de primeira geração, que são sedativos, que dão sono, que a gente deixa como uma segunda opção. Mas tem aí esses de segunda geração que não dão sono, o paciente toma em dose única diária e que a gente tem tido uma boa resposta.
Mas hoje já tem medicamentos novos também, a gente tem até os imunomoduladores que a gente chama, que é o omalizumab, que é uma medicação, não vou dizer nova, mas recente aí no mercado, para aqueles pacientes que não têm a resposta com o tratamento habitual, a gente pode estar abrindo mão desse tipo de... E o tempo de tratamento, assim, vai de paciente para paciente? O paciente que tem a urticária aguda, a gente trata aquela crise. Então, uma semana, às vezes 1 mês e meio. Mas a urticária crônica, no mínimo 6 meses de tratamento. No mínimo 6 meses. Tá? Então, pessoal, vamos prestar atenção então na urticária, né? Doutora, então que recado que a gente tem que deixar para o pessoal de casa sobre a urticária? Primeira coisa é procurar sempre o profissional, né, o alergista, para tirar suas dúvidas. Não sair fazendo dietas mirabolantes, sem nenhuma base diagnóstica, né? Então, teve urticária, procure um serviço de emergência, trata a sua crise e marca consulta com o alergista para investigar o que está por trás disso tudo. Tá certo, doutora Fernanda. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais, viu?